Boa noite, igreja linda do Senhor. Amém. Até o Jorge é lindo, né, Fernanda? Até o Jorge é lindo, faz parte da igreja. Que maravilha estarmos juntos novamente. É sempre bom a gente voltar, não é? É sempre bom ver os amigos, rever, ver também o quanto a igreja tem crescido, pessoas novas que sempre estão se achegando. Como é bom ver isso, não é? Quem são os irmãos de Juiz de Fora aí? Ah, tá ali. Juiz de Fora é uma cidade que eu morei por um tempo, né? Cidade da minha mãe. Que legal, muito bom. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, deixa aberta aí, por favor. Nós vamos ler dos versos 1 ao 6. Hoje aqui, nessa noite, foi falado bastante sobre roda gigante, né? Roda gigante. Eu acho que eu vou falar sobre roda gigante hoje, né? Tem um pouco a ver com isso. Mas é interessante que a gente não precisa ter medo da roda gigante. Porque a roda gigante é de Jesus também, não é? E a roda gigante faz parte dos planos de Deus para as nossas vidas. Aliás, tudo faz parte, não é? Tudo faz parte. Mateus capítulo 11, de 1 a 6, eu quero fazer a leitura do texto, para a gente, então, meditar um pouco. Terminando de dar as instruções aos seus 12 discípulos, Jesus partiu dali para ensinar e pregar nas cidades da região. Ao ouvir falar as obras de Cristo do cárcere, João mandou seus discípulos perguntar-lhe: Tu és aquele que deveria vir? Ou devemos esperar outro? Jesus lhes respondeu: Ide e contai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado aquele que não se escandalizar por minha causa. Amém? Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Tem a ver com roda gigante e o título é Quando a Dúvida nos Encontra. Já viveu isso? Ou tem vivenciado essa realidade? Eu acho que um dos grandes desafios, um dos maiores desafios de viver esse Jesus que reina, o Senhor reina, e viver o reino de Cristo, e se submeter ao reinado dele, um dos maiores desafios, se não o maior de todos, é tentar conciliar o sofrimento com a bondade de Deus. As lágrimas com a alegria que o Senhor nos traz em meio à sua obra de redenção. Eu acho que esse é um dos maiores desafios que nós, seres humanos, vivemos e vivenciamos dia após dia. Quando a dúvida nos encontra, porque dúvidas e certezas, por vezes, caminharão lado a lado na vida dos servos de Jesus. E o importante é continuar caminhando. É nessa linha que eu quero trazer para vocês esse texto ao qual acabei de ler. Dúvidas e certezas, por vezes, caminharão lado a lado na vida dos servos de Jesus. Mas o importante é continuar caminhando. Após um tempo de instruções, envio e encorajamento dos seus discípulos, Jesus volta a fazer o que ele sempre fez naquele período de 3 anos que ele esteve aqui na terra, que é ensinar e pregar. Por isso que o texto começa dizendo, terminando de dar instruções aos seus discípulos, ele parte e vai ensinar a pregar nas regiões da cidade daqueles discípulos. Alguns textos são muito claros, não é, que fala que Jesus fazia isso o tempo todo. Mateus 4, por exemplo, 23, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Mateus 9, 39 também, percorria Jesus todas as cidades e povoado,
ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho, curando de todas as doenças e enfermidades. Esse é o ministério de Jesus. Ele fazia isso sempre, muito bem, fazia parte da sua trajetória aqui. Até o capítulo 13, ele ensinava, ele dava instruções, a grande multidão ouvia, não é? E tudo mais, mas a partir do capítulo 13, Jesus ele passa a falar por meio de parábolas. Ele tinha dois objetivos com isso. Um deles era encorajar os discípulos, encorajar os seus seguidores para que eles continuem prosseguindo, até porque até a família de Jesus não levou muito a sério, ou não entendeu muito bem no início. Tiago mesmo, aquele que escreveu a carta, o irmão de Jesus, ele não se converte de uma hora para outra, ele olha tudo aquilo, ele ainda não tinha aquela convicção, mas depois então que ele começa a compreender e a entender tudo. Os discípulos estavam meio que amedrontados, quando Jesus ele morre, eles vão ficar dispersos, alguns vão para dentro de uma casa, de um local, e ficam com medo ali. E aí, amados, Jesus então, com o propósito de encorajar, começa a falar por parábolas, e também começa a falar por parábolas para não fazer com que os da multidão não entendessem aquilo que Jesus estava ensinando. Mas aqui Jesus está dando instruções muito claras, curando e fazendo discípulos. O verso 1 que eu acabei de ler fala sobre isso. E na cidade deles, significa que Jesus seguiu seus discípulos naqueles lugares por conta ali da Galileia, não é? Naquelas regiões as quais fazia parte da casa dos seus discípulos. Jesus passava, ensinava, pregava, curava, e tudo isso ele fez durante o seu ministério. E a vida faz parte disso, não é? Isso tem tudo a ver com a nossa vida. Se você reparar, a nossa vida é estabelecida assim, com base nos ensinos e com base também no aprendizado. E nós estamos fazendo isso o tempo todo. Nós estamos ensinando, ora nós estamos aprendendo, ora nós estamos pregando, não é? Falando ou então vivendo mesmo o evangelho. E tudo isso faz parte dos planos e propósitos do Senhor. Mas é interessante porque o verso 1, ele acaba sendo uma transição e trazendo de volta um personagem que estava esquecido até então. Porque ele fala, terminando de dar instruções aos seus 12 discípulos, Jesus partiu dali para ensinar e pregar nas cidades da região. E aí ele vai falar, ao ouvir falar das obras de Cristo, do cárcere, João mandou seus discípulos perguntar-lhe. Então aqui nós estamos percebendo de que entra no cenário novamente quem? João Batista. João Batista que teve o ministério de ser o percursor, aquele que iria abrir o caminho para Jesus vir. Ele começou primeiro pregando e depois Jesus iria estabelecer o seu ministério. Mas pare para pensar que o capítulo 3 narrou sobre a pregação de João Batista, e até que ele batizou Jesus, lá no capítulo 3. E aquela frase, né, que a gente conhece muito, importa que ele cresça e que eu diminua, é de João Batista. E João Batista está experimentando na pele isso aqui, porque ele está preso. E é do cárcere que ele pede para os seus discípulos perguntar a Jesus se era ele mesmo que estava por vir ou deveriam esperar outro. No capítulo 4, amados, verso 12, só menciona que João estava preso e nada mais do que isso. E somente os detalhes da prisão de João Batista vai acontecer no capítulo 14, lá na frente, dos versos 1 até o verso 12. Aqui nós estamos vendo, então, um personagem surgindo novamente, alguém que estava esquecido na prisão, alguém que estava ali sofrendo as angústias de estar preso. Eu tenho certeza, e creio que nenhum de nós aqui experimentou o cárcere, mas não é nada bom, não é nada saudável, não é nada edificante isso. E ele estava ali encarcerado, amados, numa prisão. Como eu disse para você no início, né, uma das maiores dificuldades é entender isso. Como pode João Batista, aquele que teve um ministério muito bem determinado, delineado,
para ser o percursor de Jesus, agora está experimentando prisão. Como é difícil entender esse sofrimento à luz da bondade de Deus. Alguém que pregava o Evangelho, que tinha sua vida diante de Deus, fazendo a vontade de Deus, cumprindo os propósitos de Deus, mas está preso. É o drama que João está vivendo. Porém, nós, amados, precisamos entender que o sofrimento humano, ele precisa ser entendido à luz dos propósitos divinos. Porque se você for compreender o drama humano à luz daquilo que é terreno, você não vai entender nada. Você vai até sucumbir, se for o caso. O primeiro ponto é: as dúvidas fazem parte da vida dos servos de Jesus. 2 e 3, que eu quero ver com você. João Batista está esquecido na prisão. Ele estava numa fortaleza chamada Mar Querós, que fica a leste do Mar Morto, e é ali que ele se encontra. Ele ouve falar do cárcere, porque o texto está falando justamente isso. Ele ouve falar das obras de Cristo. Ele manda os seus discípulos perguntar: o que está acontecendo? Se ele está encarcerado, preso naquela prisão, a vida na prisão para, verdade ou não é? Tudo para. Você não consegue andar você não consegue andar muitos metros, não é? Quilômetros nem se fala. Numa linha reta, por exemplo. Sonhos ficam presos ali. Tudo está preso, está aprisionado. Só que do lado de fora a coisa está caminhando. Do lado de fora a coisa está acontecendo. Do lado de fora as curas estão sendo realizadas. Do lado de fora Jesus está operando maravilhas e milagres. Apesar da prisão de João, Jesus continua do lado de fora fazendo a obra ao qual ele veio para fazer. A vida não para do lado de fora. E aí, nesse contexto, a Bíblia não dá clareza sobre isso, mas a gente pode pensar, não é? Nós poderíamos imaginar do coração do João ali naquela situação. Talvez entristecido, talvez angustiado, talvez com pensamentos dos mais diversos, porque às vezes nós temos a impressão de que os homens e mulheres de Deus, eles não sofrem, eles não são tomados por sentimentos e emoções. São sim, por que não? Há uma dúvida no coração de João Batista. Será que é Jesus ou temos que ainda esperar outro? Há uma dúvida que pairou sobre a sua cabeça. A vida dele está ali, estagnada, parada. Nada acontecendo, mas do lado de fora Jesus está fazendo algo extraordinário. Por vezes nós nos encontramos assim também, amados. Podemos não estar numa prisão, num cárcere, numa masmorra, mas por vezes a nossa vida para, não é? Essa roda gigante, né? Às vezes ela está lá em cima e dá um medo quando está lá em cima, mas lá em cima você, em tese, está mais perto de Deus, será? Depois ela vai lá embaixo. O fato é de que em cima ou embaixo, Deus sempre continua conosco. Não importa esse estágio. E às vezes a gente tem essa impressão, é só a impressão, de que Deus não está fazendo nada, de que o meu sofrimento é um fim em si mesmo, de que a vida não tem mais sentido, afinal Deus não está olhando para mim. E quando não, amados, as coisas pioram ainda mais. É aquela dívida que aparece e você não esperava. É aquele momento de dor que não te larga, é aquele filho rebelde que não quer voltar, é aquele casamento que está sendo destruído e você não sabe o que fazer. Por vezes a gente não vive essas situações, queridos, mesmo estando soltos.
Agora, a grande questão é a forma como nós respondemos a todas essas questões e a forma como nós respondemos às demandas da nossa própria vida demonstram onde está o nosso coração e onde ele está firmado. Esses dias faz um tempo, eu vi um filme muito interessante. O esposo simula a morte da esposa, ou melhor, simula a própria morte, e ele então coloca a culpa na esposa. Sai para um passeio de veleiro, e ela dorme, e quando ela acorda está com as mãos todas sujas de sangue, e o marido sumiu. A polícia começa a investigar aquela situação toda, e começaram a questionar a mulher, não é? Por quê? Porque havia ali um seguro de milhões na jogada. Então a polícia começou a colocar os olhos na mulher, não é? Matou o marido para pegar, né, Miliane? Para pegar a herança lá, o seguro. E aí, só que ela descobre depois, não é? De que o filhinho dela, de 6 aninhos, ou melhor, de 5 aninhos, fica com a amiga dela. E ela descobre que a amiga estava com o marido na situação toda, e o marido forjando tudo isso para pegar o seguro que estava no nome do filho. Uma loucura só. Não é? Agora, o nome do filme é Risco Duplo. Né? Inclusive, esse é o termo, é o nome da lei que existe lá nos Estados Unidos, que se a pessoa mata essa que não morreu, ela é inocentada. Uma loucura, né? O que acontece então com essa mulher presa lá? Ela fica 6 anos, inocente, 6 anos presa. Ela começa a alimentar um ódio tão grande quando ela descobre tudo isso. E o que motiva ela permanecer viva ali naquela prisão é justamente o desejo de vingança. E ela nutre isso no seu coração. Faz ela, então, sobreviver naquela prisão, para quando sair de lá, cumprir o seu desejo. Só que não é, ela acaba não matando, né? Enfim, eu não vou contar o filme, senão depois você não vê. Mas o fato é de que o que estava reinando no coração dela era a vingança. Isso tem uma aplicação muito interessante para mim e para você, porque o que tem nutrido o nosso coração quando a vida nos golpeia? Quando alguém te trai, quando um amigo vira as costas, quando a doença chega sobre nós. Nós podemos, amados, fazer como essa mulher, nutrir no coração rancor, mágoa, angústia, vingança, justiça própria. Mas é assim que nós devemos agir ou reagir. Nós não podemos ser guiados pela raiva, pelo rancor ou pela vingança. E por vezes, às vezes, a gente não é gerado em nós raiva, rancor ou vingança, mas nós damos uma resposta natural a situações parecidas, com desânimo, desencorajamento, tristeza. A vida de tanta gente acaba indo por esse caminho do desânimo, porque ele não consegue enxergar, ou ela, uma luz no fim do túnel. Por isso é importante você perguntar o que tem nutrido o seu coração nesse tempo, dentro daquilo que você tem vivido. O que você tem alimentado e como você tem reagido. Repito, João está lá largado na prisão. Ele está lá sofrendo, em agonia e angústia. Gostei muito do que o Charles Spurgeon disse. E ele falou: pensamentos obscuros podem ficar mais avultados quando reprimidos em uma cela estreita. Então, nesses momentos, não é, que o coração aperta,
São nesses momentos em que a situação foge do nosso controle que nós temos pensamentos mais obscuros. Nós temos pensamentos mais, distantes daquilo que de repente Deus gostaria que tivéssemos. Outra citação que eu achei muito interessante foi do Hernandes, quando ele olha para esse texto, ele fala o seguinte, que eu achei muito pertinente para esse momento: o filho do deserto está preso. O ministério de Jesus cresce, enquanto João Batista é esquecido na prisão. Os milagres de Jesus são notórios, enquanto o seu percursor vive na escuridão lôbrega do cárcere. As multidões fluem a Jesus e recebem seus milagres, enquanto João amarga o ostracismo de uma prisão imunda no calor escaldante do deserto da Judéia. Meus amados, João Batista não recebeu uma visita do Mestre. João Batista não recebeu uma ligação. João Batista não recebeu uma mensagem do WhatsApp. Você já se sentiu assim? Não recebe nada. Como é que são as nossas reações quando as coisas não estão acontecendo como nós gostaríamos ou desejávamos, amados? Esse é o ponto. Porque, repito, nós vamos viver essas situações todas. Nós vamos, viver as emoções de todas as formas. Mas como vamos reagir a tudo isso? Como vamos reagir? Talvez o que eu estou falando até aqui sirva de lição para entendermos que até os melhores homens relatados na Bíblia sofrem com as dúvidas que em muitos casos são provenientes da solidão. Paulo sofreu isso no fim da sua carreira. Paulo sofreu isso ao olhar para o lado e não ter ninguém ao lado dele. Mas ele não perde a fé. Ele não perde a fé porque o entendimento de que o que Cristo fez por nós é maior do que aquilo que a gente vive nas circunstâncias cotidianas, amados. Nós não podemos perder a fé e a esperança, porque Cristo é muito maior do que tudo isso. Porque Ele nos chama a viver uma vida além daqui, além do que está aqui, no aqui e agora. O texto que o irmão, o André, cadê o André? Está ali. Começou o culto hoje, tem tudo a ver com isso. Aliás, eu não sei quanto a você, mas eu me senti tão perto de Deus aqui nessa noite, naqueles momentos que a gente estava cantando, não é? E como é bom, amados, saber e sentir de que Cristo está conosco, de que a mão dele jamais vai deixar de estar conosco, nos conduzindo, de saber que mesmo no meio do sofrimento Ele está conosco ali, e que está permitindo tudo isso acontecer, porque Ele tem planos, Ele tem propósitos que nós às vezes não entendemos. Você pode não entender o seu sofrimento, mas Deus pode usar esse sofrimento para lapidar você, e para que isso também seja, de alguma forma, bênção na vida de outra pessoa. Assim como era o entendimento do apóstolo Paulo, precisa ser o nosso também. Seja na vida, seja na morte, em todos os momentos, nós precisamos glorificar o Senhor. Dar glórias a Ele, por tudo aquilo que somos, temos e vivemos aqui nesse mundo. O que Cristo fez por nós já foi suficiente para alegrar o nosso coração e trazer esperança, porque a nossa vida não é aqui mais. A nossa vida é na eternidade junto com Ele. Eu quero ver algumas possíveis dúvidas que rondavam o coração do apóstolo, do irmão João aqui. Como conciliar as maravilhas que Jesus opera com a dolorosa situação que o atinge, não é? Jesus vem desde o início de seu ministério fazendo grandes maravilhas, algumas dessas maravilhas para pessoas que nem mesmo voltavam para agradecer, não é assim? Jesus curou alguns, que alguns desses nunca voltaram para agradecer a Jesus. E às vezes nós temos essa tendência de classificar os bons merecem
tudo de bom. Os ruins merecem tudo de ruim. Só que às vezes a gente esquece, e a gente às vezes faz uma análise errada e equivocada, porque o que é bom e o que é ruim? O que é bom e o que é ruim? Como nós podemos medir isso? Meros humanos, pecadores e mortais. A medição do que é bom e que é ruim é Deus que faz, não somos nós. Porque às vezes parece para você algo ruim, é bom porque Deus está usando isso para transformar você. Aquele texto que é muito interpretado de forma errada, né, que fala de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. E às vezes as pessoas usam esse texto e pegam e dizem, olha, se tudo está indo bem é porque Deus está sendo bom para comigo e está tudo perfeito. Mas o texto não quer dizer isso. Quer dizer que todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas são o quê? Todas as coisas cooperam para o bem. E o que significa isso? Significa que todas as coisas vai acontecer para forjar o caráter de Cristo na sua vida. E por vezes Deus vai usar a doença, Deus vai usar a aflição, Deus vai usar a escassez para imprimir o caráter de Cristo em você e em mim. É isso que significa todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então pare de achar que isso é bom, que isso é ruim à luz da sua conveniência. O que é bom e ruim à luz da vontade de Deus. Porque aqueles que foram comprados pelo sangue, a vida não pertence mais a si, pertence a Ele. E Ele faz de nós como Ele bem entender. E nos dá as lutas de acordo com o que possamos suportar. Se Deus está permitindo que você suporte, aguente firme, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. Talvez outro não aguentaria ficar na prisão como João, porque nem todos foram para a prisão. Mas João estava ali, por permissão de Deus. Isso é fantástico. Porque se nós não pensarmos assim, queridos, nós vamos realmente murmurar. Nós vamos questionar tudo. E nós não vamos nutrir aquela paz de Deus sobre nós no meio das nossas aflições. Porque se João Batista estivesse ali naquele momento, sem entender muito, embora havia dúvidas no coração dele, mas ele não blasfema, o texto não diz sobre isso. Mas ninguém vai lá ao encontro dele, Jesus não vai libertá-lo. E a cena, amados, que nós vamos perceber nesse contexto todo de João, prisão e tudo mais, é um Herodes no trono e João Batista na prisão. Um rei beberrão com uma mulher fútil, promíscua, assistindo de camarote. A execução de João sem nenhuma intervenção do alto. Por isso que se você não entender na perspectiva de Deus, você vai ficar desanimado sim. Porque você vai olhar as desigualdades desse mundo e isso vai te desanimar. Não desanima, amados? Desanima. Nós ficaremos e ficamos entristecidos quando vemos corruptos sentando à mesa para julgar sem condições morais para fazerem isso. Pare de olhar na perspectiva humana e passe a olhar na perspectiva divina, que tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Pare, sabe, de entrar naquela angústia, questionando, onde está o Senhor que não vem me socorrer? Ou, pô, logo eu, Senhor, porque eu estou passando por isso. Para com isso. Para, porque Deus está sendo glorificado no meio daquilo que você está vivendo. É claro que tem muitos que acabam sofrendo por conta de pecados que cometem, não é? E dureza de coração. Mesmo assim, Deus, por graça, faz você voltar, não é?
Mas tem situações de sofrimentos que não é questão de pecado. E mesmo assim nós precisamos aquietar o nosso coração. Uma outra dúvida que poderia estar na cabeça de João é como conciliar o silêncio de Jesus com a urgente necessidade que ele estava tendo. Porque todo mundo que vai para a prisão, quando ele chega lá, a primeira coisa que ele quer fazer é o quê? Voltar. Sair de lá. É assim que pensa aquele que está indo para a prisão. Ele não vê a hora de sair de lá. Mas isso não acontece com João. E, repito, a gente não está vendo nenhum movimento contrário a isso, nenhum movimento para libertar João. Não, nada disso. Jesus não vai em defesa de João para desbancar a prepotência de Herodes, não. Jesus não se coloca como um advogado de João naquela situação. De forma alguma ele faz isso. Mas ele estava lá, aguentando, suportando aquele momento de cárcere. Muitas das nossas ansiedades e impulsividades, queridos, elas vêm sobre nós porque nós não entendemos os processos de Deus nas nossas vidas. Nós não compreendemos. Tem coisas que no dia a dia a gente até pode evitar, mas tem coisas que Deus quer que a gente passe, por mais loucura que seja. Por mais loucura. E Ele quer que a gente passe, e a única coisa que Ele pede de nós é confie. Nada mais do que isso. Confie. 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 Nessa dinâmica de entender tudo, né? E a gente olhando para a história do cristianismo, alguns se tornaram mártires, outros morreram de velhice. Não é? É assim que acontece. Nem todos vão morrer como João. João perde a cabeça. O outro João morre de velhice numa ilha. Mas ambos cumpriram o chamado de Deus e glorificaram a Deus por isso. Por vezes as pessoas estão mais preocupadas em como vivem do que como vão morrer. Entendeu a ideia? Às vezes a gente está mais preocupado com como a gente está vivendo do que qual tipo de morte a gente vai ter, né? E aí é interessante porque quando pensamos o tipo de morte, a gente lembra de que a morte foi vencida por Jesus Cristo. Quando nós pensamos então nisso, nossos olhos eles se abrem e olham para um horizonte além desse aqui. E que existem promessas a nosso respeito que são inegociáveis. Sobretudo, quando Jesus fala que foi junto ao Pai nos preparar um lugar, porque Ele vai voltar para buscar a igreja dele. Não importa que tipo de morte nós iremos morrer, o que importa é o tipo de vida que teremos na eternidade. Eu sei que nós não queremos morrer, mas a morte é inevitável. A morte humana. O que alegra o meu coração é saber que ao fechar os olhos aqui, a eternidade me aguarda. É isso que importa. Herodes e a princesa estão achando que matar João resolveria a situação da miserabilidade moral deles. João morre para se encontrar com Jesus, eles vivem para a própria condenação, para se encontrarem com a justiça de Deus. Repare a diferença de ambos aqui. Quando Asaf estava naquela crise, no Salmo 73, é interessante que ele vive aquela crise toda, mas depois ele começa a ver como é que o ímpio vive, não é? A morte do ímpio, ele começa, meu Deus, eu tenho segurança, não é? O meu Deus é vivo. É isso que a gente precisa
concentrar a nossa existência aqui nessa vida. Não importa como estamos vivendo, o importante é que iremos viver eternamente com Cristo. Nós precisamos glorificar o nome do Senhor com a nossa vida por meio da perseguição, por meio das doenças, por meio, sabe, das coisas que a gente não está entendendo. É glorificar a Deus o tempo todo. Até porque Filipenses 1,6 diz, né, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Por vezes a Bíblia está sempre nos levando para o final. Já parou para pensar nisso? Sempre para o final, porque lá é que está a nossa esperança. É exatamente lá. Achei muito interessante o capítulo 5 de Romanos, 3-5, que fala assim, e não somente isso, mas nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. E a perseverança, a aprovação, e a aprovação, esperança. E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Foi dado. Se agarre nisso. Viva para isso, para glorificar o Senhor, independente da situação e das circunstâncias. Isso nos leva para o segundo e último ponto, a resposta que traz paz ao coração sempre acompanhará os servos de Jesus. Os versos 4-6 do capítulo 11 de Mateus. Olha lá o verso 4. Logo após a dúvida dele, aqui do verso 3, né? Tu é aqueles que deveria vir ou devemos esperar outro? Jesus lhe respondeu, ide, contai a João as coisas que ouvis e vedes. E ele começa, os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, os pobres, e aos pobres é anunciado o Evangelho. O Evangelho. Se nós vimos que a dúvida vai acompanhar o servo de Jesus, nós precisamos ter a certeza da paz de Deus que está em nós, nos dando direção, conforto, de forma alguma estará ausente das nossas vidas. Olhando para esse João em busca de respostas, é interessante pensar que Jesus não repreende as dúvidas dele. Assim como Jesus também não faz conosco. Mesmo as nossas dúvidas, mesmo a nossa pouca fé, o Senhor Jesus não nos joga em rosto isso. Muito pelo contrário. Jesus ouve e nos dá uma resposta apropriada a cada situação. Ele, ao contrário de repreender, ele sempre responde num tom acima. Sempre assim. A questão é que às vezes queremos ouvir o que achamos ser necessário ouvir. Alguns acabam guiando suas vidas para obterem respostas que de certa forma são até boas, né? Porque nessa situação que João aqui se encontra, não seria interessante se João tivesse como resposta de Jesus ao contrário do que Jesus acabou de falar para ele? Por exemplo, poderia ser assim, João sim, é Jesus aqui. E os discípulos comentando com ele, ele veio para libertar você, João. Fica tranquilo. E aí, no coração de João poderia estar aquele pensamento, se Jesus então está vindo me libertar, esse Herodes vai ver o que é fazer mal a um filho de Deus. Esse Herodes vai ver o que é maltratar um filho de Deus. Como alguns estão fazendo por aí de vez em quando, né? Mas não é essa a resposta que ele recebe. E a resposta de Jesus nem sempre será a que desejaríamos. E nem sempre mudará a situação, né? Porque João teve a sua cabeça cortada. Nós precisamos estar
experimentados com o Senhor, mesmo quando as respostas que Ele virá nos dar não sejam aquelas que a gente gostaria de receber. Nós precisamos ter isso muito claro no nosso coração, muito claro. A resposta de Jesus não mudou a realidade de João Batista, mas fez João Batista abrigar no coração esperança ao ouvir o que ele ouviu. Sabe por quê? Porque, em outras palavras, parafraseando aqui esses versos da resposta de Jesus, poderia ficar da seguinte forma: sim, João, sou eu. E a profecia está se cumprindo. Eu sou o seu Salvador. Não importa o que aconteça com você, você estará comigo na eternidade. Porque a resposta de Jesus para João é justamente uma resposta de um Cristo Redentor. É a resposta de um Cristo que veio redimir a humanidade. A resposta de Jesus para João não veio apenas para poder sanar momentaneamente a vida de João. Não! Porque, queridos, tudo que está relacionado à nossa vida não tem a ver conosco. Não tem a ver com a gente. Tem a ver com Cristo, com a obra dele, com o plano de Deus de salvar a humanidade. É isso que Jesus está respondendo. Os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os leprosos estão sendo purificados, os surdos estão ouvindo, os mortos estão sendo ressuscitados, os pobres estão sendo pregado o evangelho a eles. Está se cumprindo, João, a profecia. Deus está agindo. Aquilo que João veio fazer, ele cumpriu o ministério dele. E está ali à beira de ir para a morte, com a certeza de que cumpriu o chamado que tem a ver com esse plano maior de Deus. Aquilo que você vive no seu dia a dia, meu irmão, minha irmã, também tem a ver com isso, com os planos e propósitos redentivos de Cristo. E Deus vai usar isso para que a glória dele seja manifesta. O seu sofrimento não está sendo em vão. Não está. Esse consolo que Jesus está dando a João aqui é maravilhoso, é um consolo maravilhoso para João. E o que está meio que oculto aqui nesse texto, né? Mas é isso, é um consolo maravilhoso, apontando claramente para Isaías 35:5, que é uma passagem que João com certeza sabia de cor. Porque Isaías 35:5 vai dizer: então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Isaías, amados, 35 faz menção da redenção futura dos redimidos por Deus em Cristo. João foi ministrado pelo Senhor de que as coisas continuam caminhando de acordo com o planejamento divino. Olha a teologia bíblica acontecendo aqui de uma forma extraordinária. A fala de Paulo a Timóteo vai um pouco nessa direção. Em 2 Timóteo 2,9, pelo qual sofro, até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. João está preso, a palavra não. João vai morrer, mas a palavra vai continuar falando aos corações e convertendo homens e mulheres. A nossa vida, e em algum momento vai cessar aqui nessa terra, mas a obra de Cristo continua após nós. O importante é glorificarmos a Deus com a nossa vida, com aquilo que temos tido nesse tempo, a oportunidade de expressar como nós somos gratos pela salvação que temos em Cristo Jesus. As pessoas precisam olhar para nós e ver Cristo em nós, no meio do nosso sofrimento.
e glorificar a Deus também por causa disso. Três ênfases, né, que é dada aqui nesses versos 4 a 6. Que o reino de Deus abre portas para que os rejeitados sejam aceitos. É isso que está acontecendo, os rejeitados estão sendo aceitos. Aqueles que eram lançados, marginalizados, que a sociedade não discriminava, não queria por perto, Jesus está aproximando todo mundo. Ele está trazendo vida, está dando vida a estes. Os valores do reino de Jesus está sendo implantado aqui. Segundo, no reino de Deus, a sepultura não tem força e a morte não tem a última palavra. E João precisava ser lembrado disso. Por isso que eu disse que o problema do homem não é o tipo de morte que enfrenta, mas o tipo de ressurreição que lhe aguarda. Se Jesus é o nosso Senhor, se Ele é o seu Senhor, a morte não tem mais poder sobre nós. Seu aguilhão foi arrancado. E como eu disse, a morte foi vencida. É isso que Jesus está falando para João aqui. E terceiro, no reino de Deus há uma oferta gratuita de vida. De vida. Que ele fala aqui, os mortos serão ressuscitados. O reino de Deus é para o pobre que se considera falido espiritualmente, não importando sua condição social. Enquanto João está ali querendo uma resposta temporária, Jesus está cuidando daquilo que é eterno. Por vezes a gente está nessa situação de João Batista, né? Às vezes só olhando o que está aqui, pontual, aquilo que está, à vista. Mas não, queridos, tem algo além disso que Deus está fazendo para cumprir os propósitos dele. Cumprir os propósitos somente dele. Jesus está aqui chamando João Batista para uma fé no Messias, não apenas de forma intelectual, mas numa fé mais profunda que confie e se entregue a Ele, apesar das circunstâncias. Queridos, como é bom saber que o Senhor nos chama para ter essa fé. Ele termina no verso 6, feliz é aquele que não encontra em Cristo motivo de tropeço. Isso significa que o Senhor nos chama a viver as dificuldades da vida, mas não com os pés trêmulos, mas vivermos as dificuldades da vida com os pés firmes nele, que é a rocha. Fundamentados nele, porque nele nós temos estabilidade. Porque nele nós temos completa segurança para passar por todo o vendaval que vem sobre a nossa vida. Somente nele podemos ter essa firmeza. É isso que ele termina no verso 6. Por isso que não importa se a sua fé é pequena ou se sua fé é robusta. Você precisa ter fé. Você não pode não ter fé. Esse é o problema. Porque Hebreus 11:6 diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que os buscam. Com pouca fé ou muita fé, ainda assim você não será rejeitado, mas sem fé, o texto diz que é impossível agradar a Deus. Eu gostei muito de uma história de uma jovem. O nome dela é Julie Catarina von Hausmann. Ela nasce em 7 de março de 1826, na Letônia, e ela falece
no dia 15 de agosto de 1901, na Estônia. Eu gostei da história dessa menina, olha só que interessante. Ela era a quinta entre 6 filhas de um professor do ginásio, o qual passou os últimos anos de sua vida cego. O pai dela, os últimos anos da vida, passou cego. E o que acontece? Foi justamente a Julie que passa a cuidar do seu pai, incansavelmente. Ela era tímida, sua saúde era precária, mas ela era muito inteligente. Ela era professora particular em alguns lares, e por pequenos períodos de tempo ela fazia isso. Mas quando o pai dela perdeu a vista, perdeu a visão, ela largou a vida dela para cuidar do seu pai. Ela então volta para o seu lar, ela cuida do pai dela até a sua morte. Depois, Julie viveu com diferentes membros da família na Alemanha, na França, na Suíça, na Estônia, e é ali na Estônia onde ela falece em 1901. Apesar da sua saúde, Julie tinha uma fé robusta e excelente dom literário. Ela publicou um livro devocional chamado Pão Doméstico e uma série de 3 livros de poesias que ela escreve. Essa menina, amados, sofrida, tímida, ela escreve um hino que eu vou ler para vocês. O nome do hino é Por Tua Mão. O que eu achei interessante nessa menina é que ela deixa a vida dela toda, ela deixa os seus sonhos, ela deixa tudo para cuidar do seu pai. E aí ela escreve esse hino que diz assim: por tua mão me guia, meu Salvador, agora e eternamente por teu amor. Não quero andar no escuro sem tua luz, eu quero andar contigo, Senhor Jesus. Em tua paz abriga meu coração, conforta-o na tristeza, na solidão. Entrego a minha vida a ti, Senhor. Tu és a minha esperança, o meu Redentor. Se bem que eu nada sinta do teu poder, que a luz da tua face não possa ver, eu sei que tu me guias, meu bom pastor, ao teu eterno reino de graça e amor. Bonito, né? Alguém que, ao ver o sofrimento da vida, encontra esperança no Salvador. Por isso que Martinho Lutero tem uma frase que é interessante: um cristão é um ser alegre, mesmo que passe pelo maior desgosto, pois o seu coração se alegra em Deus. Eu quero fazer apenas uma aplicação ao seu coração nessa noite, de tudo aquilo que a gente já ouviu aqui. Talvez você seja livre, você ande para lá e para cá e vá para todos os lugares, mas talvez o seu coração esteja ainda acorrentado e preso pelo ressentimento, preso pela falta de perdão, porque desejos foram frustrados e talvez aquilo que você gostaria de ter vivido na sua vida não deu muito certo. Você então nutre essa prisão, né? Do descontentamento, da angústia, do mau humor. Talvez você queria uma vida perfeita e ela não existe, mas você está ambicioso por isso. Só que as dúvidas tomaram seu coração, assim como tomaram de João Batista. E com isso a amargura passou a ser o rei sobre você e sobre a sua vida. Quero pedir a você para baixar sua cabeça, para a gente refletir um pouco sobre isso. Como é que você tem lidado com a vida? Como é que você tem lidado com os sofrimentos que a vida nos impõe?
Como é que você tem lidado com os relacionamentos? Como é que está o seu relacionamento com o seu cônjuge, com o seu filho, com seus pais? Por vezes nós, amados, queremos ter uma vida plena, uma vida tranquila, uma vida em paz com Deus, mas nosso coração anda tão amargurado, tão cheio de questionamentos, e nós às vezes não paramos para entender o que Deus está fazendo com tudo isso. E a pergunta não é por que Deus, a pergunta é para que Deus? E nós temos a mania e o mau hábito de sempre colocar a culpa no outro. O outro é culpado pelo meu sofrimento. Ou Deus é culpado por me permitir passar por esse sofrimento. Só que a questão não é essa. A questão é que Deus está quebrando e nos quebrando dia após dia com essas situações. Se você não parar tudo para ouvir Deus, não adianta e não vai adiantar muito. Porque você não vai entender o que Deus está fazendo com você e na sua vida. Por isso que eu quero pedir a você que olhe para dentro de você mesmo nessa noite. E busque olhar como você tem reagido às demandas da sua vida, aos sofrimentos que você tem passado. Você tem permitido que as palavras da sua boca, que saem da sua boca, sejam de maldição, seja de blasfêmias? Ou você está disposto a glorificar o nome de Deus pela sua enfermidade, pela solidão que vez por outra você passa, quando todos te abandonam? Eu creio que nessa noite o Senhor quer confirmar em mim e em você, de que mesmo que os nossos pais nos abandonem, Deus jamais fará isso. Ele anda lado a lado comigo e com você. Em todo tempo Ele está conosco. Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Por isso que eu quero convidar você a ficar em pé para a gente orar juntos e agradecer ao Senhor, porque Deus está cumprindo os propósitos deles nas nossas vidas, assim como cumpriu na de João Batista. Mesmo que você tenha dúvidas, o Senhor está falando com você nessa noite. Eu estou contigo. Eu jamais te desampararei. O meu nome está sendo glorificado por meio da tua vida. Creia nisso. Creia que Deus está fazendo algo maior. Creia que Deus está usando você e a sua situação para que tantos outros olhem para você e vejam Cristo em você. E como você enfrenta os seus dilemas, você está mostrando Cristo para essas pessoas. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade que tivemos nesta noite, de ouvir a Tua palavra, de sentir a presença do Senhor tão perto, ó Pai. Obrigado por esse momento de adoração, de louvor, de cânticos, ó Pai, que nos levaram e nos conduziram, ó Deus, ao entendimento da presença do Senhor conosco. Obrigado porque nós não somos órfãos. Obrigado porque, ó Deus, nós não estamos sozinhos neste mundo, Senhor. Há um Deus conosco, há um Deus que criou todas as coisas, mas não abandonou a sua criação. Há um Deus conosco que, ao contrário de abandonar, envia o seu Filho para vir aqui neste mundo,
para pisar aqui nesta terra, para sofrer o nosso sofrimento, para morrer a nossa morte, para que pudéssemos ter a vida dele em nós. A esperança foi então gerada em nosso coração. Só que, ó Deus, por vezes, ó Deus, há momentos na nossa vida de dúvidas, de incertezas. Mas, ó Pai, em nome de Jesus, não nos deixe perder a esperança de que o Senhor já está a caminho. O Senhor já está voltando e cada ano que passa é um dia menos aqui nesta vida para o encontro com Jesus, o nosso Deus maravilhoso. Encha-nos de esperança, Pai. Não da esperança desse mundo, mas da esperança que vem do alto. Nós ansiamos pela Tua volta e desejosos de vê-lo, Senhor, face a face na eternidade. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. É em Teu nome que nós oramos. Amém e amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma semana abençoada, que você, nessa semana, tenha mais intimidade com Jesus, que você possa viver com Ele de uma forma muito especial. Busque a Ele e encontre nele tudo aquilo que você precisa. Ore silenciosamente, quero estar à porta para cumprimentar você. Deus abençoe.